Salve, salve galera do Let's Data! Nesse vídeo a gente vai falar mais um pouco sobre matriz de confusão e vamos ver também mais alguns exemplos práticos. Bom, mas antes do nosso papo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui no canal de forma gratuita. O nosso papo começa depois da vinheta. Bom, como eu falei, esse vídeo vai ser sobre matriz de confusão. Nós fizemos outro vídeo falando sobre métricas de performance para algoritmos de classificação e algoritmos de regressão linear. Esse vídeo vai entrar um pouquinho mais a fundo nas métricas para algoritmos de classificação. Bom, e o que você vai aprender com esse vídeo? Primeiramente, vai entender melhor a matriz de confusão. E para que ela serve, o que é possível extrair dela e alguns insights que você pode ter, não só vendo os números, mas também pensando em formas diferentes de aplicação. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E você vai, com certeza, aplicar esses conhecimentos nos seus projetos futuros de Data Science. E também vai poder analisar, quando você for fazer o seu projeto, quais as métricas devem ser avaliadas e como você pode comparar diferentes modelos ou diferentes resultados de modelos, até mesmo do mesmo modelo. Bom, essa é a matriz de confusão. E como nós falamos anteriormente, os algoritmos de classificação são usados quando a variável que a gente está querendo prever é discreta, ou seja, ela não é contínua. Ela tem classes ou é binária. Por exemplo, sim ou não, ou classes tipo azul, vermelho e verde, que não tem uma métrica entre elas. Uma escala de 1 a 5, por exemplo, é uma escala, como o próprio nome já diz. Então você não consegue fazer uma classificação, porque a diferença do 1 para o 5 é diferente da diferença do 1 para o 2. Existe essa diferença quantitativa. As variáveis discretas não. Por isso que o algoritmo é uma classificação, porque você vai dividir em classes. Geralmente é em sim ou não, mas isso não é a regra final. É possível fazer algoritmos de classificação para mais de 2 classes. E vai ter, claro, alguns exemplos que você vai precisar fazer em alguns projetos futuros. Mas, para entender, é mais fácil você partir da classificação binária, que é sim ou não. Bom, e a matriz de confusão está aí. Você tem a amostra, que é do lado esquerdo. O que você tem são os dados que você tem, a sua base de dados. O que aquela variável que você quer prever representa. E em cima é o previsto. Essa disposição da matriz de confusão não é padrão. Essa é a mais comum, mas alguns autores invertem essa posição. Põem o previsto do lado esquerdo e a amostra em cima. O resultado no final é a mesma. O que você vai analisar, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, e vamos ver mais um pouquinho mais para frente, eles vão ser os mesmos valores, só que eles vão estar dispostos de forma diferente. Então, quando você for ver o seu projeto, tem que ver se a disposição é igual. Se for igual, você já sabe onde é que pega cada valor. Se for diferente, é preciso sentar e analisar um pouquinho para ver se você está pegando o valor correto. Um exemplo bom também para a gente entender true positive, true negative, são os falsos positivos e falsos negativos. Atualmente, quando esse termo ficou muito mais difundido nos testes da Covid. Às vezes a pessoa estava com a doença e o exame deu que ela não estava com a doença, e o contrário também. Então são erros, falsos positivos e falsos negativos. E é fácil de entender. Você está com a doença, mas o exame diz que não. Esse é um erro. Ou então você não está com a doença e o exame diz que sim. Então isso é um erro grave, principalmente em doenças, não só na Covid, em todas as doenças. Quando você precisa tratar de coisas que são muito precisas, o seu modelo deve ser acertar o máximo possível os positivos. Ou seja, quando está tratando de saúde, é importante que a precisão seja muito alta. Porque assim você vai evitar gastos desnecessários e vai evitar também que o paciente corra risco com aquela doença. E é muito comum a gente encontrar a matriz de confusão em inglês. E é o padrão inclusive dos módulos das bibliotecas, por exemplo, de Python, que é o que nós usamos mais aqui. Então, eu estou apresentando aqui como é que é um exemplo, por exemplo, true or false, ou predictive sample, é a mesma coisa, o previsto e a amostra. O previsto que é a classificação, a própria classificação que você fez.
Então, mostrando aqui na matriz, quando ele prevê que é positivo e também a sua amostra diz que é positivo, então ele é o true positive, que é o verdadeiro positivo. Ele foi classificado como positivo e na amostra ele era positivo. Então ele é um acerto. O outro acerto acontece quando ele é falso e é classificado como falso. Ele é falso na amostra e é classificado como falso no modelo. Então esse é o true negative. Então, ou seja, ele era uma amostra que era falsa na base de dados e quando foi rodado o modelo foi previsto que ela era falsa. Então foi mais um acerto. E os erros acontecem aqui, quando a amostra é verdadeira, mas o modelo prevê que é falso. Então isso aqui é o primeiro erro. Aliás, é o tipo 2, vamos falar um pouquinho mais na frente. É o falso negativo. E o falso positivo, quando ele é falso, mas é previsto positivo. Ou seja, ele não é positivo na amostra. Então é um falso positivo. Foi previsto que era positivo, mas não é positivo. E aqui são grafados os erros. E também o que eu falei, tipo 1 ou tipo 2. Alguns autores e algumas áreas específicas tratam o falso positivo e o falso negativo como erros do tipo 1 e erros do tipo 2. O que é? Aqui nesse slide a gente vê. O erro do tipo 1 é falso positivo, está aqui. E o erro do tipo 2 é o falso negativo, está aqui. E aqui a gente vê sim ou não, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, é uma classificação binária. Como eu disse, é mais fácil de entender para uma classificação binária. Quando você for para outros modelos de mais classes, alguns tipos de métricas não se aplicam só para binários, como a gente vai ver mais no final do vídeo, mas a gente vai chegar lá. E aqui tem uma brincadeira que é fácil de entender o que é o falso positivo e o falso negativo. Aqui tem um homem que vai ao médico e o médico fala, você está grávido, mas não é possível, né? Então é um erro de falso positivo, erro do tipo 1. Ou seja, o médico previu que ele estava grávido, mas ele não estava grávido. E o erro do tipo 2 é o falso negativo, que você vê uma mulher que está claramente grávida e a médica fala, você não está grávida. Então, nos dois casos houve um erro de classificação. Então essa é só uma piada para representar esse erro. E aqui vamos relembrar um pouquinho do nosso vídeo de métricas de regressão linear e métricas de classificação. Duas das principais métricas, a acurácia e a precisão. A acurácia trata de todos os erros, ou seja, ele vai pegar toda a matriz. Ele vai pegar os acertos, que são os true positives e os true negatives. Cadê meu mouse? Aqui. Os true positives e os true negatives. Vai somar os dois valores e vai dividir pela quantidade total da soma dos 4, que é a quantidade total de amostras que você tem. E a precisão, ele vai tratar dos acertos positivos, ou seja, ele vai pegar os true positives e vai dividir pela soma do true positives mais os false positives. O que isso quer dizer? Ele vai pegar todos os valores que ele previu como verdadeiro e vai fazer a razão entre o que ele acertou e o total. Então, a porcentagem dos acertos dos itens que foram classificados como positivos que eram verdadeiramente positivos. E nesse caso, só uma acurácia muito alta, que é o valor da razão entre o número de acertos e o total da amostra, não quer dizer que o modelo é perfeito. Porque imagina que tem uma base desbalanceada, ou seja, numa base com 100 amostras, 99 amostras eram negativas e uma amostra era positiva. Nesse caso, se você prever como tudo negativo, a sua acurácia vai ser de 99%. Mas se aquele positivo for crucial para tratar, por exemplo, uma doença que está se espalhando, ou uma doença grave num paciente, como um câncer, por exemplo, se ele for previsto como negativo, aquele modelo não é bom. Então, dependendo da sua área de atuação, ou o que o seu projeto está pedindo, você tem que analisar qual métrica deve ser importante. Nesse caso, para doenças, geralmente a precisão é muito importante, que é a taxa de acertos do seu modelo em relação aos casos positivos. E outras duas métricas muito importantes são o recall e o specificity, ou especificidade. É uma palavra bem engraçada de falar.
especificidade e o recall. O que eles tratam? Eles falam da relação entre os acertos com os valores originais da amostra. Por exemplo, vamos lá. Recall vai pegar os true positives e dividir pela soma do true positives mais false negatives. Ou seja, tudo que a amostra falava que era positivo, ele vai pegar aquela razão e vai dividir os acertos pelo total de positivos da amostra. E o inverso acontece para o specificity, que é o true negative rate. E nós vamos ver ao final por que esse valor é importante. Ele vai pegar tudo que a amostra falou que era negativo, vai pegar os acertos, que são os true negatives, e dividir pelos true negatives mais false positives. Ok? Então vamos lá agora para o modelo prático, muito parecido com o que nós tivemos no outro exemplo, no nosso outro vídeo. Aqui está o que foi previsto e aqui está o que a amostra traz. Então, do que a amostra disse como sim, o modelo previu que 6.000 era um sim e 50 era um não. E o que a amostra previu como não, o que a amostra tinha como não, o modelo previu que 4.000 era na verdade não e 600 eram sim. Então em azul são os acertos, em vermelho ou laranja são os erros. Para esse modelo, olha que engraçado, a acurácia total é quase 94%, mas a precisão é 90%. E outra coisa, o recall é 99%. Lembra que é o recall? Essa relação aqui, o que era sim na amostra, e que foi classificado como sim. Então, ele é muito bom para classificar quando a amostra é sim. E outro exemplo muito bacana de entender é pôr essa matriz de confusão em prática. Por exemplo, você vai fazer sua campanha de marketing para prever se aquele cliente vai cancelar ou não o seu serviço no futuro, dependendo das suas características, do que você tem no passado da sua base de dados de clientes que cancelaram o serviço e tem características parecidas. E depende do que sua base tem, mas, por exemplo, idade, ou salário, ou quanto tempo está na empresa, o valor que ela paga mensalmente. Então, foi feita uma campanha de marketing e falou, olha, para cada cliente que a gente achar que vai cancelar o serviço, nós vamos oferecer um cupom de desconto. Se aquele cliente foi previsto como um cliente que iria cancelar o serviço e na verdade não cancelou, a gente está dando um desconto para uma pessoa que não iria cancelar. Então, a gente vai ter R$70 de prejuízo. Esses são valores hipotéticos. Mas se o cliente cancelar o serviço, mas o classificador, o algoritmo de classificação, disse que ele não ia cancelar, nós vamos ter um prejuízo de R$500 com aquele cliente naquele X tempo no futuro, por exemplo, 6 meses. Então, nesse modelo, foi previsto que 25 pessoas iriam cancelar o serviço, mas na verdade não cancelaram. Então, você teve um 25 vezes 70, que vai estar aqui na sominha, e aqui 3 pessoas foi previsto que não foram canceladas, mas cancelaram. Então, você teve com elas 3 vezes R$500 de prejuízo. Se você somar isso tudo nessa matriz aqui, o prejuízo total dá 3.250. Já nessa outra, foram alguns valores diferentes, somando tudo, 3.900. Mas olha a acurácia de cada um deles. A acurácia do primeiro modelo foi 72%. A acurácia do segundo modelo foi 75%. A acurácia do segundo modelo é melhor, mas o prejuízo foi maior, porque teve muito mais gente que foi classificado como não e na verdade cancelaram o serviço. Então esse é um exemplo prático para você ver que dependendo do que você vai fazer com aquele modelo ou da sua campanha, para que aquele modelo serve, você precisa analisar outras coisas e não é só pensar nas métricas. Isso é o que um bom cientista de dados é capaz de fazer. Aplicar aquele conhecimento para um negócio. E o último conceito que a gente vai falar aqui, a última métrica, é a curva ROC. A curva ROC ela é usada para regressão logística e ele é plotado no gráfico a relação entre o recall e 1 menos a especificidade, que é a taxa de falsos positivos. Ela significa, a curva ROC é a Receiver Operating Characteristics, que é a características de operação de receptor, e é um nome confuso, mas a gente já vai entender o que ele representa.
E a AUC, que é a Area Under Curve, que é a área embaixo da curva, o que ela representa? Quanto maior aquela área, melhor vai ser o seu modelo para essa métrica. E por que ela só funciona para regressão logística? E regressão logística só funciona para classificação binária. Porque ela vai plotar diferentes limites daquela regressão. Quando, dependendo do seu resultado, você vai classificar como sim ou não. O output de uma regressão logística não é sim ou não. Ele é sempre um valor, uma porcentagem. Então você vai decidir no seu threshold, que é o seu limiar, qual vai ser o seu limiar de sim ou de não. Geralmente é 0.5, que é na metade. Acima de 0.5 é sim, abaixo de 0.5 é não. Mas dependendo do modelo, você pode mudar esse limiar e fazer com que o modelo seja aperfeiçoado. E aqui a gente vê um exemplo que é tirado da biblioteca do Scikit-learn de Python, que é uma excelente biblioteca para modelagem, é uma das principais e uma das mais usadas. Essas linhas contínuas representam 3 modelos diferentes. E o cálculo funciona assim. O próprio algoritmo vai usar diferentes valores de limiar para poder plotar nesse gráfico. Então, por exemplo, digamos que ele comece em 0.5. Então, está 0.5 aqui. Para esse modelo aqui em azul claro, 0.5, a taxa de falsos positivos deu esse valor aqui, 0.1. Aí, digamos que ele foi para 0.8. Está aqui 0.13, por exemplo. Então, para cada valor, ele vai plotando nesse gráfico aqui. E ele vai fazer isso para todos os modelos. O modelo que tiver a área maior, ou seja, o espaço embaixo da curva for maior, quer dizer que é um modelo melhor. E ele também fala sobre os limites que podem ser usados. Então, esse é um assunto que a gente pode entrar mais em detalhes num vídeo futuro. Mas é bom já ter familiaridade com esse assunto nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, já está chegando já ao fim desse vídeo, e com esse vídeo você foi capaz de entender o que é uma matriz de confusão, aplicar e vai poder aplicar esses conhecimentos no seu projeto de Data Science, e vai poder analisar as métricas usando esses exemplos que nós falamos aqui e situações que possam ocorrer no futuro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe o seu like no vídeo, para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui no canal. E você pode encontrar a gente no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e também no Spotify, que tem nosso podcast quinzenal, que é muito bacana, que nós trocamos ideias com várias pessoas da área de Data Science, sobre carreira e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos!